Começarei o vídeo te fazendo uma pergunta. Por que José era tão importante a ponto de quererem comprar ele por uma mina de ouro ou até duas? Porque todos queriam tê-lo por perto, menos seus irmãos. Agora eu te convido a deixar o seu gostei caso goste do conteúdo. Se inscreva no canal se é novo por aqui. Deixarei aí embaixo o link com a playlist contendo todos os episódios que eu já gravei desde o primeiro capítulo de Gênesis. Eu me chamo Hudson. Sem mais demora, vamos para mais um episódio das Lendas dos Judeus. José, o escravo de Potifar. Quando José foi vendido como escravo aos ismaelitas, ele guardou silêncio por respeito a seus irmãos e não contou aos seus senhores que era filho de Jacó, um homem grande e poderoso. Mesmo quando ele foi até os midianitas com os ismaelitas e o primeiro perguntou sobre sua ascendência, ele ainda disse que era um escravo, apenas para não envergonhar seus irmãos. Mas o mais ilustre dos midianitas repreendeu José dizendo: "Você não é escravo, a tua aparência te trai", e ameaçou-o de morte, a menos que reconhecesse a verdade. José, porém, foi firme e não agiria traiçoeiramente com seus irmãos. Chegados ao Egito, os donos de José não chegaram a acordo a respeito dele. Cada um desejava ter posse única e exclusiva dele. Decidiram, portanto, deixá-lo com um lojista até que voltassem novamente ao Egito com suas mercadorias. E o Criador permitiu que José encontrasse graça aos olhos do lojista. Tudo que ele tinha, toda a sua casa, ele colocou nas mãos de José. E, portanto, o Criador abençoou com muita prata e ouro. E José permaneceu com ele por 3 meses e 5 dias. Naquele tempo, veio de Mênfis a esposa de Potifar, e ela lançou os olhos para José, de cuja formosura ela tinha ouvido falar dos eunucos. Ela contou ao marido como um certo lojista havia enriquecido através de um jovem hebreu, e acrescentou: "Mas dize que o jovem foi roubado da terra de Canaã. Vá, portanto, e julgue seu dono, e leve o jovem para a tua casa, para que o Criador dos hebreus te abençoe, pois a graça do céu repousa sobre os jovens." Potifar convocou o lojista, e quando ele apareceu diante dele, falou-lhe asperamente, dizendo: "O que é isso que ouvi? Que você rouba a alma da terra de Canaã e faz comércio com elas?" O lojista protestou sua inocência e não foi possível fazê-lo recuar em sua afirmação de que um grupo de ismaelitas havia deixado José sob seu comando temporariamente, até que retornassem. Potifar mandou despí-lo e espancá-lo, mas ele continuou a reiterar a mesma afirmação. Então Potifar convocou José. O jovem prostrou-se diante deste chefe dos eunucos, pois ele era o terceiro da hierarquia dos oficiais do faraó. E ele se dirigiu a José e disse: "Você é um escravo ou um homem nascido livre?" E José respondeu: "Um escravo." Potifar continuou a questioná-lo: "De quem és escravo?" José: "Eu pertenço aos ismaelitas." Potifar: "Como você foi feito escravo?" José: "Eles me compraram na terra de Canaã." Mas Potifar recusou-se a dar crédito ao que disse e também o que despiu e espancou. A esposa de Potifar, parada perto da porta, viu como José foi abusado e mandou uma mensagem ao marido: "Teu veredito é injusto, pois punes o jovem nascido livre que foi roubado de seu lugar como se ele fosse alguém que cometeu um crime." Como José se apegou firmemente ao que havia dito, Potifar ordenou que ele fosse preso, até que seus senhores retornassem. Em seu desejo pecaminoso por ele, sua esposa queria ter José em sua própria casa, e ela protestou com seu marido com estas palavras: "Por que você mantém um escravo cativo e de origem nobre como prisioneiro e faz com que ele te sirva?" Ele respondeu. Enquanto isso, eles ouviram em algum lugar que José era filho de Jacó, e portanto disseram-lhe: "Por que fingiste que era um escravo? Veja, temos informações de que você é filho de um homem poderoso em Canaã, e seu pai chora por ti vestido de saco." José estava a ponto de divulgar seu segredo, mas controlou-se por causa de seus irmãos e repetiu que era um escravo. Não obstante, os ismaelitas decidiram vendê-lo, para que não fosse encontrado em suas mãos, pois temiam a vingança de Jacó, que eles sabiam gozava das boas graças do Todo-Poderoso e dos homens. O lojista implorou aos ismaelitas que o resgatassem do processo legal de Potifar e o livrassem da suspeita de roubo de homem. Os ismaelitas, por sua vez, tiveram uma conferência com José e pediram-lhe que testemunhasse perante Potifar que o haviam comprado por dinheiro. Ele o fez. Então o chefe dos eunucos o libertou da prisão e demitiu todas as partes envolvidas. Com a permissão do marido, a esposa de Potifar enviou um eunuco aos ismaelitas, oferecendo-lhe que comprasse José.
Mas ele voltou e relatou que eles exigiam um preço exorbitante pelo escravo. Ela despachou um segundo eunuco, incumbindo de concluir o acordo. E embora pedisse uma mina de ouro, ou mesmo duas, ele não deveria poupar dinheiro, deveria comprar o escravo e trazê-lo até ela. O eunuco deu aos ismaelitas 80 moedas de ouro para José, mas disse à sua senhora que ele havia pago com moedas. José percebeu o engano, mas manteve silêncio, para que o eunuco não fosse envergonhado. Assim, José tornou-se escravo do sacerdote idólatra Potifar, ou Potiferá, como às vezes era chamado. Ele havia conseguido a posse do belo jovem para um propósito obsceno, mas o anjo Gabriel o mutilou de tal maneira que ele não conseguiu realizá-lo. Seu mestre logo teve a oportunidade de notar que José era tão piedoso quanto belo, pois sempre que estava ocupado com seus ministérios, ele sussurrava uma oração. Ó Iá do mundo, tu és minha confiança, tu és minha proteção. Deixe-me encontrar graça e favor aos teus olhos e aos olhos de todos os que me veem, e aos olhos do meu mestre Potifar. Quando Potifar notou o movimento de seus lábios, ele disse a José: Você pretende lançar um feitiço sobre mim? Não, respondeu o jovem. Estou implorando ao Criador que me deixe encontrar favor aos seus olhos. Sua oração foi ouvida. Potifar se convenceu de que o Criador estava com José. Às vezes, ele testava os poderes milagrosos de José. Se ele lhe trouxesse uma taça de hipócras, ele diria: Prefiro misturar vinho com absinto. Imediatamente o vinho condimentado se transformaria em vinho amargo. Tudo o que ele desejasse, ele certamente obteria de José, e viu claramente que o Criador cumpriu os desejos de seu escravo. Portanto, ele colocou em suas mãos todas as chaves de sua casa, e não sabia de nada do que havia com ele, não escondendo nada de José, exceto de sua esposa. Vendo que a Xerriná repousava sobre ele, Potifar tratou José não como escravo, mas como membro de sua família, pois disse: Este jovem não foi feito para o trabalho de escravo. Ele é digno do lugar de um príncipe. José agradeceu a Iá por seu novo e feliz estado. Ele orou: Bendito és tu, ó Iá, por me teres feito esquecer a casa de meu pai. O que tornou sua sorte atual tão agradável foi que ele foi afastado da inveja e do ciúme de seus irmãos. Ele disse: Quando eu estava na casa de meu pai, e ele me deu algo bonito, meus irmãos invejaram o presente. E agora, ó Iá, agradeço-te por viver em meio à abundância. Livre de ansiedades, ele voltou sua atenção para sua aparência externa. Ele pintou os olhos, arrumou o cabelo e procurou ser elegante no andar. Mas o Criador lhe falou, dizendo: Teu pai está de luto, vestido de saco e cinza, enquanto você come, bebe e penteia o cabelo.